Seja bem-vindo a esse novo módulo do curso. Agora, Flutter avançado. Nós vamos falar de gerenciamento de estados em Flutter. Muito importante que a gente vai conhecer como passar uma informação de um estado para outro, de um stateless ou stateful para outro stateless ou stateful. Tem várias abordagens diferentes de gerenciamento de estados. Vamos conhecer as principais, as mais usadas, inclusive comercialmente. Aqui está a grande chance sua de conquistar um emprego diferente, uma vaga diferente, sabendo um gerenciamento de estado diferente. Muito importante, vamos falar um pouquinho dos conceitos todos e um gerenciamento de estado por vez, bem detalhado. A cada aula vamos ver um gerenciamento de estado diferente e vamos ver nesse vídeo o conceito de gerenciamento de estados em Flutter. Uma das partes mais importantes para a arquitetura de um projeto, o que vai diferir você de um programador básico ou intermediário para um programador avançado. Vamos falar um pouco então do conceito de gerenciamento de estados em Flutter ou Flutter State Management. O que é o gerenciamento de estados? Um gerenciamento de estado, ele refere-se ao estado de um ou mais componentes de uma interface de usuário, como por exemplo, campos de texto, botões, o que nós já vimos em formulários, em uma interface gráfica com o usuário. Então nós temos o Stateful Widget, que faz essa mudança no estado dele. Porém, o Stateful Widget, o estado dele é limitado, é só ali naquele widget. Ele não se comunica com outros widgets. Nessa técnica de programação de interface de usuário, o estado de um controle de interface do usuário depende do estado de outros controles de interface. Por exemplo, um controle de user interface gerenciado pelo estado, como botão, estará no estado ativado quando os campos de entrada tiverem valores de entrada válidos. E seu botão estará no estado desativado quando os campos de entrada estiverem vazios ou tiverem valores inválidos. Você está fazendo, por exemplo, uma tela de login e você quer, se não preencher o e-mail certinho e a senha, ele não deixe o botão ativado. Isso é um caso de um gerenciamento de estado. Você só habilita o botão conforme os dados sendo preenchidos. Mesma coisa no cadastro. Você pode, se não aceitar o checkbox, a gente já viu na parte de formulários bem detalhado o checkbox, se você não der o aceite, ele não habilite o botão. À medida que as aplicações crescem, isso pode acabar se tornando uma grande dificuldade e a parte talvez mais complexa no desenvolvimento da interface do usuário. Então, imagine o seguinte, você quer uma tela de login e somente habilitar esse botão caso ele preencha os dados. Isso é um gerenciamento de estado. Você está mudando o estado de sua tela dependendo da interação do usuário, dependendo de variáveis, dependendo de como o aplicativo requisita informações. Na ciência da computação, tudo é mudança de estado. O mais simples é o bit, 0 ou 1. Ele pode ter uma mudança de 0 para 1, ligado ou desligado. Quando pensamos em um gerenciamento de estados, a gente está envolvendo a interface do usuário, suas telas, tudo que vai ser visível para o usuário, a lógica de negócio, como o seu software funciona e a sua rede. Dependendo de cada item desse, você pode ter uma mudança no estado. Requisitou, por exemplo, um JSON. Ele vai mudar o estado daquela variável e você quer que isso se reflita na sua tela, no seu listbox. Isso é gerência de estados. Temos um widget e precisamos mudar o state de algo de fora deste widget. Para isso, um exemplo. Imagine um aplicativo comercial, o MyApp. Esse MyApp tem uma tela de login, o My Login Screen, com login e senha. Quando ele loga, ele vai, por exemplo, mostrar um catálogo de informações e conforme você seleciona desse catálogo um produto para comprar, ele adiciona no carrinho de compra. Tudo isso vai envolver mudança de estado. Por quê? Eu tenho 3 widgets diferentes e eu preciso que esses widgets se comuniquem. Primeiro, My Catalog só pode estar disponível para quem estiver logado, então depende desse estado. My Card depende também do que eu selecionei no My Catalog. Tudo isso está interligado. Então nós vamos ver como gerenciar tudo isso com diferentes abordagens neste módulo.
quais são as necessidades de ter um gerenciamento de estado? A primeira é o código vai ser mais compreensível e de fácil leitura. Assim, quando você trabalha em equipe, a sua equipe pode entender e poder atuar sobre o código. Num trabalho em equipe é importante que todos falem a mesma língua. Optando pelo gerenciamento de estado, tudo vai ficar mais organizado e todo mundo ter a ciência de como funciona a passagem de informações entre cada um dos widgets. Manutenção e crescimento da estrutura. Conforme a estrutura comece a crescer, a sua empresa começa a ganhar mais dinheiro, você fica muito mais fácil de manter esse aplicativo e a sua estrutura. Outro item, padronização. Assim, de uma forma organizada, rápida e precisa, você tem um código muito mais organizado. Também para testes. A partir do momento que você tem testes na sua estrutura, fica muito mais fácil entender o que testar e aonde está cada item. Também performance. Você optando por um gerenciamento de estado ou outro, você pode realmente ter vantagens e performance diferente em seu aplicativo. Um conceito muito importante no gerenciamento de estado é que o Flutter é um framework declarativo. Vamos entender o que seria um framework declarativo. O Flutter ele é declarativo, significa que ele cria sua interface do usuário para refletir o estado de seu aplicativo. Então, conforme você muda o estado, ele recria essa interface. Isso significa que o Flutter ele cria sua interface de usuário para refletir o estado atual de seu aplicativo. Quando o estado do seu aplicativo é alterado, por exemplo, quando o usuário ele inverte um switch na tela de configurações, on para off, ele tem que atualizar essa tela. Você altera o estado e isso dispara um redesenho da interface do usuário. Então, quando você altera um estado em um set state de um stateful, ele redesenha tudo isso. O que ele faz, na verdade, ele destrói o widget e reconstrói ele já com o estado alterado internamente. Não há nenhuma alteração imperativa da própria interface do usuário, como o widget setTest. Então, no Flutter, quando você altera o estado, toda user interface é reconstruída a partir do zero. Quando atualiza a tela, ele recria tudo e atualiza para você. O estilo declarativo de programação de interface de usuário tem muitos benefícios. Notavelmente, apenas um caminho de código para qualquer estado de interface. Você descreve como deve ser a interface do usuário para qualquer estado uma vez e é isso. Isso é muito importante para quê? Primeiro, desempenho. Segundo, velocidade. Terceiro, jogos. Temos aí uma grande vantagem do Flutter, inclusive para jogos. Eu vou trazer um exemplo de um aplicativo de jogo usando o Flutter puro. Falando um pouquinho dos paradigmas de programação, nós temos dois tipos de paradigmas. Os imperativos, sendo procedural e orientado a objeto. Basicamente, você descreve de uma forma clara o que será feito e manda atualizar a tela. Basicamente, você execute uma atualização de tela, ele executa. Basicamente, você pede para o software realizar uma atualização de tela e ele faz a atualização de tela. No Flutter é um framework declarativo, então você muda o estado, ele automaticamente muda a tela. Você não se preocupa com isso. Isso te dá muito mais velocidade, inclusive no desenvolvimento. Os frameworks declarativos, nós temos o funcional, o lógico e o matemático. E os imperativos, procedural e orientado a objeto. Então, falando um pouquinho mais do framework declarativo, o Flutter ele é declarativo. Isso significa que o Flutter cria sua interface de usuário para refletir o estado de seu aplicativo. Então, toda interface de usuário, a User Interface, ele é uma função do estado. Mudou o estado, ele atualiza tudo da interface do usuário. É muito importante através do nosso build, que é um método que faz toda essa interligação de objetos. Porém, cada um dos estados, stateful ou stateless, não se comunicam. Eles são independentes. E o gerenciamento de estado tem o papel de ligar esses widgets e criar uma comunicação entre cada um dos widgets. Assim, quando eu clico, por exemplo, numa listagem de produtos e adiciono no meu carrinho, a tela de carrinho, o estado do carrinho vai ser atualizado. Meu aplicativo vai começar a se comunicar. Todos os estados podem compartilhar informações. Dessa forma, nós temos um aplicativo
real e um aplicativo comercial e um aplicativo maior. Então vamos falar um pouquinho sobre diferentes formas de gerenciamento de estados. Nós temos vários modos e abordagem de gerenciar esses estados. Temos o set state, que a gente viu já bastante, que é você definir no seu widget e usar set state para atualização do estado. Nós vamos também conhecer a partir das próximas aulas o inherit widget e o inherit model, também o provider e o scooped model, redux, o block, mobx e temos alguns novos também, que conforme o mercado comece a utilizar no Brasil, eu vou anexando no curso. Então, esses são só os principais, mas vou colocar mais alguns nas próximas aulas. Então, revisando o que é um gerenciamento de estado. Um gerenciamento de estado tem o papel de que todos os widgets se comuniquem. A partir daí, uma informação é dividida entre widgets diferentes em meu aplicativo. A partir do gerenciamento de estado, eu posso fazer que cada um dos meus widgets, cada tela, cada informação seja compartilhada entre outros widgets do meu aplicativo. As vantagens são: conhecendo o gerenciamento de estado, você vai ter um código mais compreensível, a equipe toda vai entender uma padronização e também com isso você vai reduzir muito o tempo de desenvolvimento e também você amplia o seu campo de atuação. O Flutter é um framework declarativo, então mudou o estado, ele atualiza toda a interface do usuário automaticamente. Existem várias formas de gerenciamento de estado e conhecer essas diferentes formas pode abrir caminhos para você. Inclusive, pode ser um fator decisivo em uma vaga de emprego em Flutter. Na próxima aula, vamos já começar a ver cada um dos tipos de gerenciamento de estado em Flutter. Esse módulo é muito importante e no final você vai escolher possivelmente um deles que vai ser o mais usado por você. Mas é importante o conhecimento de outras formas de gerenciar estado em Flutter. Até a próxima aula. Muito obrigado! Curso Desenvolvendo Aplicativos em Flutter e Dart, do básico ao avançado. Seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Se é novo, se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha.